Perfeito. Então, vocês estão vendo minha tela, microfone, câmera, tudo ok? Perfeito. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. A nossa Masterclass hoje a gente vai estar falando da jornada do cliente no Instagram e eu espero ajudar vocês a entenderem, né, como que vocês podem transformar os seguidores de vocês em clientes. Então, começando com algumas coisinhas sobre mim, para quem não me conhece, só algumas coisinhas bem rápidas. Eu estou aqui em Vancouver já fazem mais de 13 anos. Eu estudei design gráfico no Brasil e eu mudei para a área de marketing depois que eu imigrei para o Canadá. E eu tenho trabalhado com marketing digital há mais de 10 anos. E hoje eu atuo ajudando mulheres empreendedoras a começarem e crescerem seus negócios através do Business Coach. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha jornada aqui para vocês me conhecerem, que tem muitas carinhas novas aqui que eu não conheço. E aí eu queria ver que vocês também estão no lugar certo. Eu coloquei aqui 4 coisas, A, B, C, D, e queria que vocês comentassem com quais que vocês se identificam. A primeira, eu espero que todo mundo se identifique, porque a gente vai estar falando sobre Instagram para negócios, então eu espero que você esteja aqui porque você tem um negócio ou está começando um negócio. O B é que você sabe que o Instagram é uma ferramenta importante para crescer o seu negócio, mas você ainda não está tendo os resultados que você espera. Você tem dificuldade em atrair o seu público-alvo ou não sabe muito bem quem que é o seu público-alvo ainda. E o D é que você gasta muito tempo planejando o que você vai postar no Instagram, mas não vê retorno. Então, espero que vocês se identifiquem com pelo menos uma ou duas coisas aqui. Se vocês quiserem deixar no chat A, B, C, D, com quais desses que vocês se identificam. Estou vendo aqui várias apresentações. Obrigada, gente. Laís, da Next Experiences, em Vancouver. Milena, da Story Events. Lúcia mora em BC, acabou de criar uma conta no Instagram para começar os trabalhos. Hugs and Loops. Daniela, começando New Business, vendendo semi-joias. Be Real. Silvia, ex-dona da Ótimo Cheese Puffs, agora trabalhando em uma startup de delivery services. Ai, muito bacana, Silvia, eu não sabia que você... Eu vi que você comentou no delas, não sabia que você que fazia o Ótimo. Que famosa entidade aqui com a gente. Tá, obrigada, gente, por se apresentarem. Então, espero que vocês tenham se identificado aqui com essas questões, né, que vocês estão no lugar certo. E aí, o que vocês estão buscando, que eu espero poder ajudar um pouquinho aqui hoje, é aprender como que você pode atrair a audiência certa para o seu negócio, aprender como criar mais engajamento com seus posts. Então, às vezes, assim, a gente gasta um super tempo planejando, pensando o que vai postar, aí cria o design, cria a legenda, tudo com o maior cuidado e carinho e não vê resultado nenhum. Então, como que a gente pode fazer para gerar mais engajamento? Aprender, né, como que a gente vai converter os seguidores em clientes de fato, né, e não só ter aquele monte de gente seguindo, mas que não gera vendas. Como ter mais clareza em usar o Instagram no seu negócio. Então, também, muitas vezes, né, a gente vê um monte de estratégias que as pessoas postam, aí a gente vai seguindo um monte de coisa, não sabendo muito porquê, e não consegue ter essa clareza, assim, né, de entender por que a gente está fazendo as coisas do jeito que a gente está. Então, espero poder ajudar com isso hoje. E como otimizar o seu tempo criando as postagens. Eu acho que isso é uma das principais queixas que eu escuto, é que as pessoas não têm tempo, né? A gente, normalmente, quando é solopreneur, que é só a gente cuidando do negócio inteiro, ou então é a gente mais uma pessoa, acaba que a gente faz de tudo, né? A gente que faz venda, marketing, bookkeeping, social media, delivery, né? A gente acaba fazendo tudo do negócio e tempo é escasso. Então, né, como que a gente pode otimizar o tempo e conseguir postar posts que engajam e tudo, mas gastando menos tempo. Eu queria compartilhar com vocês 2 depoimentos rapidinho de 2 pessoas que fizeram, uma fez o meu curso de Instagram e a outra fez parte do desafio dos Stories Sem Vergonha, só para vocês verem o tipo de resultado que vocês podem esperar. Então, a Lívia, da Momo Crafts, ela deixou esse depoimento super bacana. Então, ela falou que em pouco tempo, usando as dicas que ela aprendeu, ela já conseguiu ver mudanças no engajamento e vendas no Instagram do negócio dela. Então, assim,
Eu espero que o que vocês aprendam aqui hoje, que vocês realmente não só seja uma aula gratuita que você assistiu e que aí você vai voltar amanhã para a sua vida normal. Eu espero que vocês estejam anotando, prestando atenção e que vocês apliquem, né, para conseguirem ver os resultados também. A Lívia, ela participou do desafio dos Stories Sem Vergonha e em uma semana, foram 2 semanas de desafio e ela já conseguiu ver esses resultados e vendas e outras meninas também. Então, dá para vocês tirarem proveito aqui para conseguirem vender também. E esse depoimento da Suane, que ela trabalha com saúde feminina, e também disse, né, que ela conseguiu encontrar a voz dela em fazer stories e apresentar nos posts com autenticidade, sem ter que seguir, né, a linha assim de tom de voz de médico, que era sempre mais formal, mais técnica, e ela é uma pessoa mais personal, né, assim, que ela quer falar com a linguagem dela. Então ela conseguiu, através desses conteúdos, né, fazer o conteúdo dela de uma forma mais leve, divertida, sem pressão e mais estrategicamente. Então, espero que vocês também consigam ter resultados. E aí eu queria falar um pouquinho mais de mim, que é para falar como que o Instagram realmente alavancou o meu negócio. E como que vocês também podem mudar, né? Porque muitas vezes a gente vê essas pessoas mega bem-sucedidas no Instagram, que já tem 100 mil seguidores e já fazem milhões e milhões de dólares ou reais, o que quer que seja, e parece que aquilo está muito longe, assim, parece que a gente nunca vai chegar lá, né? Quando a gente está no começo. E eu queria falar para vocês que não precisa de ter 10 mil seguidores, não precisa 100 mil seguidores para vender. Você pode estar ali começando, pode estar com menos de 1.000 seguidores, pode estar com 1.000 e está vendendo também. Eu comecei a trabalhar com marketing digital, né, há mais de 10 anos, e aí quando eu fui trabalhar em agência de marketing, eu comecei a pegar trabalhos como consultora de marketing, fazendo freela para empresas de amigos, aí começaram a me recomendar, e eu fui fazendo para algumas empresas. Essas empresas eram pequenas empresas, a maioria, os donos das empresas eram homens, eram empresas pequenas, mas estabelecidas, a maioria já tinha funcionários e tinham um budget para gastar ali, né? Então eu tinha tempo para todo mês estar fazendo a estratégia, executando as estratégias e trabalhar com essas pessoas. E aí, em 2019, eu resolvi mudar completamente meu foco, resolvi trabalhar com mulheres empreendedoras que estão no início da jornada, são pessoas que não têm aquele budget, que não têm uma empresa estabelecida ainda, e aí é um mercado completamente diferente, e eu não tinha contato com essas pessoas, né? Então, eu literalmente comecei todo o nicho que eu tenho hoje, todos os programas que eu ofereço hoje, tudo que eu faço hoje, eu comecei em 2019, e mais para o final de 2019, então tem menos de 2 anos que eu tenho feito isso, e o Instagram foi essencial nessa jornada. Eu comecei sabendo que eu precisava alcançar uma audiência nova, né? Eu comecei tentando encontrar essas pessoas, fui em muito evento de networking, eu tentei palestrar em lugares, né, para as pessoas me conhecerem, então dei palestra pro Delas, pro evento do Delas, dei palestra pro Latincover, que é outra comunidade que a gente tem aqui em Vancouver, e tentei participar de vários eventos e ir conhecendo as pessoas, coletando contatos. E aí, no final de 2019, em dezembro, eu lancei o meu primeiro evento, que foi em janeiro de 2020, foi um workshop chamava Marketing Resolutions, que é tipo resoluções de ano novo para o seu negócio. E foi o meu primeiro evento, na verdade, e dali eu já consegui 40 pessoas só promovendo pelo Instagram e colecionando essa audiência, né? Que eu não tinha audiência para o meu público-alvo. Então, esses eventos, eles foram me preparando. Então, consegui essas 40 pessoas para irem no evento. E dali eu lancei o Mastermind, que é o meu programa de coaching de 4 meses. E eu consegui também vender, né? Eu lancei o Mastermind e em uma semana eu consegui preencher todas as vagas, também usando muito o Instagram para conseguir promover tudo, o valor e etc. E depois, em junho, eu lancei o meu curso de Instagram para negócios. E lancei depois vários outros masterminds, né? Outras turmas que se fecharam. Então, tudo isso eu comecei muito recente. Então, só quero mostrar para vocês que não precisa de estar 10 anos fazendo, não precisa ter 10 mil seguidores. Por que as pessoas falam de 10 mil seguidores? É porque tem aquela funcionalidade de arrasta para cima. Mas você não precisa de arrasta para cima para vender. Então, sabendo usar, né, o Instagram de forma estratégica, sabendo como captar a audiência, depois como que você vai educar, criar desejo para depois a pessoa poder comprar, né? Saber como que funciona esse ciclo todo.
Então, com isso, a nossa masterclass de hoje, o que que a gente vai aprender? A primeira parte é a jornada do cliente. Então, entender como que é o processo de venda no ponto de vista do consumidor, né? O que que se passa na cabeça dele quando ele vai comprar. Depois a gente vai falar sobre estratégias de conteúdo que vocês podem estar criando para encontrar, né, o cliente quando ele está em cada estágio. Então, quando o cliente está no estágio de perceber que ele tem uma necessidade, que ele precisa do seu serviço, qual conteúdo você pode criar para alcançar ele ali. Só um minutinho, gente. Desculpa que está chegando gente, aí eu tenho que ir deixando o pessoal entrando aqui na aula. Depois da estratégia de conteúdo, a gente tem métricas e objetivos, então entendendo cada ação que a gente faz no Instagram, cada conteúdo, eles vão ter objetivos diferentes e por isso a gente olha para métricas diferentes. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas falando que umas métricas são mais importantes que as outras e tudo, mas na verdade depende. Então, a gente vai cobrir tudo isso hoje. Gente, se tiver dúvida, fiquem à vontade aí no chat e eu vou respondendo vocês, tá? Eu tô com o chat aqui aberto. Então, começando com a jornada do consumidor, né? Quando o consumidor vai comprar alguma coisa, qual que é o processo de decisão de compra de um produto ou serviço? Então, quero dar um exemplo bem básico aqui para a gente acompanhar aqui esse pensamento. Digamos que eu quebrei meu celular, preciso comprar um telefone novo. E aí eu tô pensando, né? Será que eu quero um iPhone ou um Android? Então, às vezes, eu vou perguntar para os meus amigos mais próximos, vou perguntar para os meus amigos que entendem mais de tecnologia, qual que é a recomendação deles, né? Se eu uso um, se eu uso outro. Às vezes, eu vou perguntar para as pessoas que usam a Apple os prós e cons. Para quem usa Android, eu vou perguntar os prós e cons. Eu vou online, vou no Google, vou ver as diferenças. E aí eu vou afunilando as opções, né? Também dentro dos Androids tem ali dezenas de opções. E aí eu vou escolher, então, né, menos assim, de 20 que eu estava olhando, vou escolher 5. E daí dos 5 eu vou começar a ver os features específicos, assim, às vezes eu quero uma câmera melhor, ou às vezes para mim é mais importante ter muito espaço para armazenar arquivos, ou eu quero uma tela grande porque eu uso para trabalho, enfim, o que quer que seja. Você vai olhar os features específicos do telefone, vai olhar o preço e aí você vai chegar na conclusão de qual telefone que você vai comprar. E para seus clientes comprarem de você, passa-se pelo mesmo processo. Vai ser, às vezes, um pouco diferente para cada negócio, às vezes, o tempo que esse processo dura pode ser um pouco diferente para cada um, mas todo mundo vai passar por esse processo. Então, basicamente, são 4 pontos aqui. Primeiro, é que o seu cliente ele vai reconhecer uma necessidade, né? Então, no meu caso, o telefone quebrou, necessidade, preciso de um telefone novo. Queria que vocês colocassem aqui o trabalho de vocês também, né, para eu poder usar exemplos de vocês. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para colocar aí. Então, reconheci que eu preciso de um telefone. Daí eu vou procurar informação, segundo passo. Terceiro, ponderação das alternativas. 4, decisão de compra. Esse é o processo tradicional, mas o que que acontece? Quando a gente já tem ali um monte de seguidor, como que a gente pode ajudar ele num processo de decisão de compra? Né? Às vezes tem coisas, assim, pílulazinhas de conteúdo que a gente pode criar, que a gente que vai trazer esse reconhecimento da necessidade. Às vezes a pessoa não sabe qual que é a necessidade. Né? O telefone quebrou, é óbvio, né, que eu preciso de um telefone novo, mas nem tudo é óbvio. Então, por exemplo, ontem eu dei uma aula essa aula eu dei para o Instituto Ninho, que é um instituto com profissionais da área de saúde. E aí um exemplo é a Suane, que ela é ginecologista e consultora de lactação, e ela postou recentemente, ela fez um post sobre candidíase. E aí ela compartilhou ali que muitas vezes as pessoas têm problemas recorrentes de candidíase, e é por causa não só assim de umidade, mas também às vezes alimentação, às vezes assim atividade física pode ajudar, porque às vezes estresse está envolvido. E aí esse post dela gerou um monte de conversa. Então, de algumas pessoas que falavam, por exemplo, que elas sempre têm esse problema de candidíase, elas vão no médico de família, o médico de família dá um remedinho e aí passa e pronto. E a pessoa já acostumou com esse ciclo. Ela não enxerga um problema. Então, ela acha normal que ela tenha candidíase com frequência, que ela vai no médico de família, toma o remédio e resolve. Quando a Suane traz esse tópico e fala que não, você pode resolver
a causa, né? Em vez de tentar resolver só o sintoma, vamos resolver a causa. E aí a causa pode ser estresse, pode ser uma alimentação, pode ser, né, falta de exercício. E daí eu nem estava pensando nisso, né? Eu estava ali feliz indo no médico. Vou pensar, poxa, que legal isso que a Suane trouxe, né? Eu posso agendar uma consulta com ela, saber mais, às vezes ela vai me ajudar a curar esse problema. Então, como que vocês, no negócio de vocês, podem ajudar a sua audiência a reconhecer um problema que às vezes eles não sabem que tem? Ou então, eles sabem, mas não está bem resolvido na cabeça deles. Então, por exemplo, falta de tempo, né? Um problema que os meus clientes têm. Então, eu posso trazer opções, né, de como que eles podem otimizar o tempo deles. E aí eles vão acender uma lâmpadazinha para falar, opa, é mesmo, isso pode ser interessante para mim. Então, tem esses dois lados. Um, o cliente pode reconhecer que ele precisa, mas o outro é de vocês trazerem isso para o cliente de vocês. Vendo aqui os comentários de vocês, que a Silvia também dá consultoria de startup de comida muito bacana. E a Rose, eu vi já o seu trabalho lá no Facebook maravilhoso, Energy Healing. Eu não sei como fala, Psyche K, não sei como fala, técnica de reprogramação do subconsciente, muito bacana. Então, essa é a jornada do cliente, né? Que ele passa, o processo que o cliente passa para comprar. Como eu disse, esse tempo vai depender, né? Se você está vendendo um produto muito baratinho, o cliente vai passar por esse processo muito rápido. Às vezes a pessoa vai estar pronta para comprar bem rápido, ela vai começar a te seguir, ver o conteúdo, comprou. Dependendo do que for, às vezes a pessoa vai demorar um pouco mais. Então a gente tem que criar conexões, a gente tem que criar desejo para a pessoa estar pronta para comprar, né? Então a pessoa não vai estar pronta right away. Então o que acontece na jornada do cliente? Primeiro a pessoa entra como seguidor, né? E aí ela está ali só conhecendo o seu trabalho. Então ela ainda não conhece muito sobre você, a sua história, como que é o seu approach, porque cada uma de nós aqui, a gente às vezes pode ter uma profissão parecida, às vezes é a mesma profissão, mas o jeito que cada uma faz é único e é diferente, e a gente transparece isso através do nosso trabalho, do Instagram, da nossa fala, do nosso conteúdo. Então, o seguidor vai chegar e vai começar a conhecer o seu trabalho. Já vai ver ele, a primeira coisa que ele vai ver é a sua bio. Então, né, ter uma bio bem ajeitadinha, certinho, que comunica o que você faz, quem que você atende, como que compra de você, como que é a agenda de você. Já vai ter os seus highlights, que são os destaques. Pensa que isso tudo é a primeira impressão que você está causando no cliente, né? Essa é a sua vitrine ali. Então, os destaques, o que o cliente pode aprender mais sobre você e o que você oferece. E os primeiros 6 posts ali são os primeiros posts também que ele vai ver para ter uma impressão de você. E aí, o que acontece? Vai para o segundo passo de desejo. Então, a partir do momento que esse seguidor está ali acompanhando o seu conteúdo, a intenção é que ele tenha desejo de trabalhar com você, que ele tenha interesse, vai começando a engajar com seu conteúdo, vai começar a comentar. Quando você faz stories, ele vai mandar, né, reactions, e quem sabe vai mandar um DM, vai participar dos seus posts ali nos stories e tudo. Então tá ali essa construção do relacionamento e criando desejo. Para depois ir para a parte de venda, né, que é quando o cliente, o seguidor, né, está pronto para virar cliente, de fato comprar e fazer a venda. E aí, como que vocês podem fazer para alcançar o cliente, né, em cada uma dessas fases? Então, primeiro é pensar como que você pode estar atraindo mais seguidores para estar sempre crescendo a sua audiência. O foco aqui não é assim, ter milhares de seguidores, né? O foco é ter seguidores de qualidade, ter seguidores que é seu público-alvo. Você pode ir seguindo ali de forma orgânica, mesmo tendo um pouquinho de cada vez, tá ok, não precisa ser quantidades exorbitantes, mas se você não estiver preocupado em crescer sua conta, você vai acabar, falando sempre para as mesmas pessoas, que muitas vezes, né, quem fosse comprar já comprou, e quem não já decidiu que não vai comprar, mas vai continuar te seguindo, vai não comprar, né? Então vai chegar uma hora que você não vai ter mais para quem vender, se você não tentar aumentar a sua audiência.
E um outro problema também é que todo mundo sempre perde seguidores. Eu perco seguidores, você perde, todo mundo perde, até os influencers, todo mundo perde todo mês. Se você olhar nos insights ali da sua conta, você está sempre perdendo. Então, se você não trabalha em ganhar seguidores, você vai andar para trás, você vai perder e vai diminuir sua conta. Então, é um passo importante de pensar tipos de conteúdo que vocês podem criar para atrair audiências novas, pensando sempre na sua audiência ideal, quem que você quer servir. Então, não adianta você também só compartilhar ali com os vizinhos, com os primos, tios, papagaio, cachorro, que não é seu público-alvo, só para crescer sua conta não vai adiantar nada, né? Então, tem que ser pessoas que você queira atingir. Aí, próximo passo, desejo. Então, como que você pode dar conteúdo de valor para sua audiência? Né? A gente não quer estar vendendo o tempo todo, a gente quer mostrar valor para a audiência, a gente quer dar ideias, dar insights, a gente quer que a pessoa veja seu conteúdo e pense, nossa, a Júlia, ela entende muito desse assunto, né, quando eu quiser saber mais sobre isso, vou seguir a Júlia, vou assistir a live da Júlia porque, né, eu sei que vai ser de qualidade. Você quer que as pessoas tenham essa impressão de você, que você é uma autoridade no que você faz. Então, quando a pessoa pensar, né, quero contratar uma doula, ela vai pensar, não, a única doula é a fulana, porque o conteúdo dela é maravilhoso, confio no que ela faz. É engraçado porque eu já tive pessoas que chegaram até mim por recomendação de pessoas que nunca trabalharam comigo, que são pessoas que estão me seguindo, que gostam do meu trabalho e que recomendaram para amigos que estavam procurando alguém para ajudar com o negócio, eu cresci o negócio e mandou a minha recomendação. Então, isso é muito incrível, né? Que você pode ter um referral de alguém que nunca trabalhou com você, né? Só pelo conteúdo de valor que você está passando ali no Instagram. E aí, por último, a gente tem a parte de virar cliente. Então, como criar conteúdo que ajude a fechar vendas. Então, são 3 passos, né? Vocês têm que pensar em tipos de conteúdo para atrair seguidor, conteúdo para criar desejo e, por último, é o conteúdo que vai, de fato, gerar a venda. E aí eu vou compartilhar daqui a pouquinho alguns exemplos, né? Quais tipos de conteúdo que vocês podem criar em cada um desses estágios. Então, queria compartilhar aqui um erro que eu vejo com muita frequência, é pessoas que elas focam muito em uma área dessas 3 que eu comentei e deixam as outras 2 de lado. Então, focam em 2 áreas e deixam uma de lado. Mas para esse sistema funcionar, vocês têm que focar nesses 3 o tempo inteiro, né? Se a gente é tipo um malabarismo, né? Você deixou uma bolinha cair, meio que vai cair tudo. Porque ele vive com o outro, né? Um é um passo do outro. Então, é muito importante de vocês sempre estarem pensando em como vocês podem, né, agregar essas 3 estratégias. Então, o que que acontece? Se você só foca em atrair audiência, por exemplo, você vai fazer ali um monte de propaganda, de anúncio pago, vai ganhar um monte de seguidor novo, mas você não está criando nenhum conteúdo interessante, você não está dando valor para sua audiência e você não está mostrando o que que você está vendendo também, né? Então, você vai crescer a audiência, mas não vai ter engajamento e não vai ter venda. Se você só focar na parte de nutrir, que é criar muito conteúdo educativo, eu vejo várias pessoas que criam conteúdo maravilhoso, super bacana, assim, que eu sempre aprendo algo novo, muito educativo, mas não consegue vender. Por quê? Não cresce na audiência, né? A audiência está sempre a mesma. E segundo, esquece de vender mesmo, né? De falar, gente, quer agendar uma consulta comigo? Link está na bio, tô com uma vaga no dia tal, hora tal. Como que é trabalhar comigo, né? E falar um pouco mais sobre o processo de venda. Então, eu sei que para algumas pessoas é desconfortável de vender, mas é parte do processo, né? Da gente ter um negócio, a gente tem que vender, né? A não ser que a gente possa contratar alguém para vender para a gente tem que vender. Que aí é o terceiro passo, né? Então, o que acontece se a pessoa também só foca em venda? Vira aquela conta chata, né? Que a pessoa está sempre ali querendo vender o peixe, mas não dá nada de valor para gente, né? Não dá nada em troca. Então, tem pessoas que vendem produtos, por exemplo, e aí todo feed e todos os stories é assim, uma revistinha da Avon, né? Que só tem produto, produto, compra, 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 mas não está dando nenhuma dica, não está, né, oferecendo nada de valor. Então, por isso que é importante de sempre estar focando nessas 3 coisas ao mesmo tempo, que você consegue manter a continuidade e você consegue plantar essa sementinha. Eu gosto muito dessa analogia, que é uma sementinha que você planta na pessoa e tem que ir nutrindo, tem que ir regando para a pessoa querer trabalhar com você.
Eu queria que vocês pensassem assim, tem algum profissional que vocês admiram muito e que vocês têm desejo de trabalhar com aquele profissional, ou um produto que vocês têm desejo de comprar, e que você sempre, quando vem o conteúdo dessa marca, dessa empresa no Instagram, você sempre ficam, ai meu Deus, sonho de consumo, e estão aguardando, às vezes, o momento certo, né, para comprar. Eu, por exemplo, tenho uma fotógrafa que eu acho o trabalho dela maravilhoso, e assim, o dia que eu, né, precisar de uma fotógrafa foda, eu já sei quem é, que ela já está plantando uma sementinha para mim há muito tempo. E também tem uma web designer, que eu acho o trabalho dela fantástico, e que o dia que eu tiver que refazer o meu site, assim, gostaria muitíssimo que fosse dessa pessoa. Então, não importa quanto custa, se está fora do alcance hoje, é um desejo, né, que a gente cria na pessoa. Então, do mesmo jeito que a gente, como consumidor, tem desejos, é interessante a gente pensar como criar esses desejos na nossa audiência também. Né? Por que, que ela vai querer trabalhar com a gente? Por que, que ela vai contratar a gente? Por que, que vai comprar nosso produto? E aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês têm focado mais? Vocês têm focado em crescer sua audiência, em educar com conteúdo de valor, ou em mostrar seus produtos e serviços e tentando vender? Ou vocês têm conseguido ter um balanço bom, assim, entre essas três coisas? Me conta aqui no chat. A Lúcia também se apresentando, faz amigurumi. Muito bacana. Ainda não começou a vender. Milena diz que foca mais em crescer a audiência. Mais alguém? Às vezes você acha que foca um pouquinho em tudo e tá ótimo. A Lúcia disse que agora tá bem no comecinho, tá focando em mostrar os produtos. Ok. Tá, e às vezes, isso é uma coisa que vocês nunca nem pensaram, né? Assim, você vai criando conteúdo, mas sem pensar se o conteúdo, se o objetivo é crescer a audiência, se é educar ou se é de vender. A Silvia disse, por enquanto, crescer a audiência, mas no da Delise, eu não sei também se eu estou pronunciando corretamente, focando mais nos serviços. Tá, ok. Então, continuando, né? Antes da gente vender, a gente precisa crescer e aquecer a nossa audiência. Né? Então, a gente tem que entregar valor e demonstrar autoridade e nutrir esse relacionamento. Eu acho que essa palavra autoridade, eu falei ela aqui mais cedo, e eu acho que ela é muito chave para o seu crescimento no Instagram. Realmente, assim, que as pessoas lembrem de você quando elas precisarem do que você oferece, e quando alguém pedir uma recomendação para elas e falar, fulana, eu preciso de XYZ, você quer que você seja a primeira pessoa que venha em mente. Então, você ser autoridade no assunto que você faz é muito importante. Então, todo o conteúdo que você está dando ali gratuito está construindo, né, sua reputação, credibilidade e autoridade. A Elaine disse ali, crescer a audiência. Tá ótimo. Então, esse gráfico aqui que eu queria compartilhar com vocês é entrando na parte de métricas e objetivos. Vocês já viram esse gráfico rodando na internet, rodando no Instagram? Fala aqui no chat para mim também. Há uns meses atrás, esse post viralizou, e ele fala, né, que tem um algoritmo novo no Instagram e que mais importante para o algoritmo seria que as pessoas salvem o seu conteúdo. Segunda coisa mais importante é que as pessoas compartilhem seu conteúdo. Terceira, comente. E a última e menos importante seria os likes. Né? E o que acontece? Na verdade, o Instagram, ele já tem muito tempo que ele não anuncia uma mudança no algoritmo, apesar de que eu tenho notado uma grande diferença na entrega do Instagram, e várias das minhas clientes também, a gente conversa, tá todo mundo notando que o algoritmo parece que tá meio louco, assim, os stories, a visualização nos stories, tem dia que tá um tanto, tem dia que cai, assim, para um quarto daquela visualização, depois volta. Eu também tenho notado como usuária que eu estou vendo conteúdo de pessoas que eu não vi há muito tempo, né? Porque como que o algoritmo funciona? O algoritmo, ele entrega o seu conteúdo para as pessoas que engajam mais com o seu conteúdo. Porque a ideia dele é, se essa pessoa engaja com o seu conteúdo, ela gosta do seu conteúdo, então eu vou continuar mostrando o seu conteúdo, porque ela gosta disso. Só que o que eu acho que está acontecendo é que tem muitos usuários hoje no Instagram, né? A conta continua, o Instagram, a empresa continua crescendo o número de usuários, e
conseguir alcançar as pessoas está muito difícil, né? Se você pensar que cada uma de nós aqui segue uma média de 1.000 pessoas, isso falando só uma média, tá? Talvez vocês sigam mais ou menos, mas em média é umas 1.000 pessoas que cada pessoa segue. Imagina as bolinhas que você vê lá em cima dos seus stories, né? Quando alguém está fazendo stories. Você nunca, nunca, nunca vai ver as 1.000 pessoas, né? A gente imagina, é muito tempo, é muito conteúdo. Então, a gente normalmente vê ali no máximo 10, 15, né? As primeiras 10, 15 bolinhas e o resto a gente não vê mais. E como a gente segue muita gente, acaba que às vezes a gente nem tem a oportunidade de engajar com conteúdos que talvez a gente gostasse. Então, o que eu enxergo hoje é que o Instagram ele está testando mostrar conteúdos de outras pessoas para ver se a gente engaja também para não desaparecer naquelas contas. E prova disso é que eu vi outro dia os stories do meu ex de 8 anos atrás apareceu no meu Instagram. E eu definitivamente não engajo com nenhum conteúdo dele há muito tempo, provavelmente 8 anos. Então, assim, como assim esse conteúdo apareceu ali nos meus stories, né? Como sugestão do Instagram. Então, eu tenho visto várias pessoas que eu nem lembrava que existia, né? Que tem aparecido ali para mim. Então, acho que isso tem causado um pouco essa queda de engajamento. Não sei se vocês também têm percebido isso, né? Me fala também aqui no chat se vocês têm percebido engajamento nos stories, principalmente, né? As visualizações, elas estão meio loucas. E aí vem posts como esse que fala isso, porém não tem nada confirmado, né, do Instagram, se teve uma mudança ou não, e o que é mais valioso, né? Qual tipo de engajamento que é mais valioso. E no meu ponto de vista, cada objetivo que a gente tem uma métrica diferente. Então, para alguns posts vai fazer sentido salvar. Salvar vai ser uma ótima métrica, mas para outros posts não importa salvar, né? Você quer, por exemplo, mais compartilhamento, mais engajamento, mais mensagem, mais link, clique no link da sua bio. Enfim, cada ação vai ter uma métrica diferente, um objetivo diferente, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, por exemplo, quando você está pensando em crescer a audiência, o que você quer? Primeiro, queria falar que a melhor métrica de todas é dinheiro na conta. Né? A gente quer ter dinheiro na conta, ter dinheiro para pagar os boletos, para viajar, para ir para Cancún. Então, essa é a melhor métrica para vocês. Mas a gente chama aqui de vanity metrics, as métricas que são mais cosméticas, assim, tá? Ela não deveria ser o driver do seu business, mas elas vão dar uma indicação, né, de se você está indo no caminho certo ou não, dependendo do seu objetivo. Então, por exemplo, audiência. Se você criar conteúdos que são compartilháveis, por exemplo, né, você cria assim, uma frase motivacional no feed, que aí gera muito compartilhamento nos stories, né, que as pessoas se identificaram e motivaram ela de alguma forma, então elas vão no aviãozinho, compartilham nos stories. Por que isso é bom? Porque esse post vai estar atingindo a audiência de outra pessoa. Então, digamos que 1.000 pessoas sigam essa outra pessoa, então 1.000 pessoas têm a possibilidade de ver esse post seu. Então, tudo que gera a opção de ser compartilhável é bom porque você chega na audiência do outro. Outro exemplo é, por exemplo, fazer lives. Né? Quando a gente faz live, o que acontece? Com convidados. Né? Então, tem uma live, eu e uma convidada. A audiência dessa convidada também é notificada de que ela está numa live. Então, toda a audiência dela pode vir e entrar na live e ficar me conhecendo também. Né? Então, é pensar quais tipos de conteúdo que podem expandir o seu alcance, né? Fazer você alcançar audiências novas que você não teria. E aí, nesse caso, quais são as métricas que a gente vai estar olhando? Né? Então, aqui, o save, né, que a gente falou no post anterior, não importa. O que importa aqui é você ver os seus seguidores crescendo, ver que as pessoas estão compartilhando os seus posts, ver visitas, né, no seu perfil, ver as pessoas vindo para suas lives. Então, essas são as métricas mais importantes quando você está crescendo a audiência. Para conteúdo de criação de desejo, o que a gente está procurando? A gente está procurando conteúdos educacionais, muitas vezes, né, aqueles conteúdos de carrossel que você arrasta, tem várias imagens ali com várias dicas, conteúdos que está ensinando alguma coisa para a pessoa, que está resolvendo um problema dela, né? É muito importante a gente entender quais desafios que a nossa audiência tem
e como que a gente pode ajudar a nossa audiência a resolver esses desafios. Então, esse tipo de conteúdo ajuda a criar conexão, ajuda a criar desejo e as métricas vão ser diferentes. Então, aqui a gente vai estar olhando os saves aqui é interessante. Por quê? Se você compartilhou um conteúdo muito interessante, uma coisa nova que eu não sabia, aí eu vou salvar. Se você falou uma coisa que já é batida, que todo mundo já sabe há muito tempo, não está me ajudando em nada, eu não vou salvar. Então, o salve significa que você cria um conteúdo de valor, de desejo, né? Então, é uma boa métrica para você ver que você está alimentando ali esse, né, o meio do funil que a gente chama. Outra boa métrica é comentários e DMs, significa que a pessoa está engajando com seu conteúdo, se conecta com seu conteúdo e se conecta com você, né? Porque às vezes a gente conecta com o conteúdo e não escreve nada, mas se a pessoa gastou um tempo no dia dela, e hoje em dia, né, ninguém tem tempo para nada, a pessoa gastou um tempo para te mandar um DM, para te mandar um comentário, né? Realmente você está fazendo um bom trabalho aqui na área do desejo. E aí, por último, deixa eu só tirar aqui que o chat está bem em cima para mim. Por último, na parte de vendas, né, vocês podem criar conteúdos que vão ajudar diretamente na venda, que seria, pode ser nos stories, de realmente falar, né, gente, estou vendendo produto XYZ, o link está na bio, como que funciona, ou estou com vaga na minha agenda, abriu vagas no dia tal e tal, quem quiser pode agendar comigo. Pode ser um post no feed, apresentando um programa que você oferece, uma consultoria. E aí, quais são as métricas, né, que vocês vão estar olhando? Pode ser cliques no link da bio, né? Você pode medir quantas pessoas clicaram no link da bio. O que é o link da bio? Para quem não sabe, às vezes nem todo mundo está acostumado com essa funcionalidade. A bio tem, né, o seu nome, o que você faz, e tem um link ali que pode ir para o seu site ou pode ir para outras páginas que você quiser. Então, se você está vendendo alguma coisa, ou se você tem um link que a pessoa pode agendar uma consulta com você e tudo, você pode traquear, né, quantos cliques você teve ali nesse link. Outra métrica de sucesso aqui é literalmente quantas vendas que você fechou, e DMs também, DMs de pessoas que mostraram interesse, né, e que querem entender mais o que você faz para comprar o seu produto. Então, métricas e objetivos durante essas 3 fases do processo. Gente, tá tudo ok? Vocês têm alguma pergunta so far? Tá dando para acompanhar? Tá? Qualquer pergunta, fiquem à vontade aqui no chat. Vocês estão super caladinhas, eu estou acostumada com audiências mais participativas. Podem fazer pergunta, fiquem à vontade. Então, outros exemplos, né? Eu já dei alguns aqui, falei da live, falei do carrossel, né? Pode fazer um conteúdo tipo how to, que é, né, como fazer não sei o quê, né? Você ensina a sua audiência a fazer uma coisa. E uma outra dica para conteúdo de venda que eu não comentei é depoimentos de ex-clientes felizes, né? Não tem nada melhor do que depoimento de pessoas que trabalharam com você, que compraram o seu produto, para poder contar para outras pessoas, né? Isso é o social proof, né? Que a gente chama, que é a prova social de que outras pessoas curtem, né? O seu trabalho, o seu produto, etc. Muitas vezes, isso também a gente vai no Google e vê os reviews do Google, no Yelp, se você, né, está no Yelp presente ali também. Então, muito importante de trabalhar, mesmo que seja fora do Instagram, trabalhar com esses depoimentos pode ajudar bastante nessa parte de venda também. E aí, por último, eu queria falar de uma call to action. O que é call to action? É uma chamada para ação. Então, dependendo do objetivo do seu post, né? Se você quer que as pessoas salvem, comentem, compartilhem, é importante que vocês falem, né? E peçam para a pessoa fazer o que vocês querem. Por quê? Hoje em dia, né, a gente, assim, quando pega o telefone e vai ficar no Instagram, a gente está ali meio que brain dead, né? A gente não está pensando em nada, está ali scrolling, ou então scrolling nos stories, mas a gente não está pensando. Então, você colocar uma ação ali, né, para motivar a pessoa a tomar a ação que você quer, vai ajudar o cérebro dela a ativar e pensar, opa, né, posso fazer uma coisa aqui. Por exemplo, se você quer motivar mais comentários, faça uma pergunta, né? Assim, não espere que você vai postar um post e que as pessoas vão chegar e vai chover comentário porque, né, elas gostaram do seu post. Então, faça uma pergunta relacionada ao seu post para o seu público poder participar. E mais, quando o seu público participar e mandar uma mensagem no seu post,
engaje com esse comentário, né? Você pode até já chegar com outro comentário, com uma pergunta. Eu recomendo muito isso, assim, se você fizer uma pergunta que engaje a pessoa a comentar de novo e pode engajar outras pessoas a participarem daquela conversa também. Pode virar um thread enorme ali, de um comentário com uma pergunta, que vem outro comentário e outras pessoas entrarem. Então, é uma estratégia bem legal. Outra, por exemplo, quando você faz um post muito interessante que você quer falar, gente, se tiver algum amigo seu, algum familiar que precise dessa informação, compartilhe. Tague essa pessoa aqui, né, que pode ser interessante para ela. Mas é importante que você fale, né, que essa informação seja importante para ela. Por exemplo, eu fiz um giveaway uma vez para mulheres empreendedoras. Mães empreendedoras. Foi um giveaway de Dia das Mães para mães empreendedoras. Eu não quero qualquer mãe participando do giveaway. Eu quero as mães que empreendem, porque o meu público é de empreendedoras. E daí, o que eu coloquei, né, na chamada para mães empreendedoras e tag a sua amiga que é mãe e tem um negócio. Às vezes ela vai ganhar um presente, era um presente para a mãe, né? Então, sempre chame quem é o seu público, quem que você quer que tag. Não coloca só tag um amigo. Explique qual que é o amigo, quem que é o seu cliente ideal. Gente, o meus sonos, a caixinha de música, começou a tocar no meu quarto sozinho e não tem ninguém em casa. Que bizarro. Eu tô assim, gente, de onde está vindo esse barulho? Vocês estão ouvindo, não? Eu vou deixar tocando, então. Tá bem baixinho, eu acho. Senão eu ia lá desligar. Nossa, fantasma. Outro aqui, mais informações no link da bio. A Amanda colocou scary mesmo. Super não entendi. É tecnologia, né, gente? Aquele programa Black Mirror é muito isso, assim, né? Como a tecnologia às vezes meio que vira pro lado dark, assim. Ai, ai. Só um minutinho, tem gente entrando aqui. Tá, então, mais informações no link da bio. Essa é uma das chamadas que eu mais uso, principalmente nos stories, mas assim, porque tudo que eu faço, eu quero que a pessoa vá na minha bio para se inscrever. Por exemplo, esse webinário, né, essa masterclass, eu quero que vocês se inscrevam, aí vai ter uma landing page para você me dar seu nome, seu e-mail e poder participar. Então, tudo que eu faço, eu tento mandar a pessoa para a bio para ela ver mais informações. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Se vocês não usam hoje o link na bio, super recomendo. Se vocês não têm site, tenta pensar numa ideia, numa landing page, às vezes, que é só uma página que dá para vocês captarem leads. Eu uso uma ferramenta de e-mail que chama MailChimp, que é a que eu usei para mandar o e-mail para vocês entrarem nessa aula, que ela é gratuita e vocês conseguem criar páginas igual de website através do MailChimp. Inclusive, eu usei eles para vocês cadastrarem para essa aula. Então, é uma forma gratuita, você consegue, assim, do it yourself, criar ali, mas essas coisas são muitíssimo importantes, para vocês conseguirem crescer também sua database de contatos e tudo mais. E por último, coloquei, né, o salve para lembrar depois. Provavelmente vocês já viram um post assim, né, quando tem um conteúdo de valor com informações interessantes, você coloca, né, salva para poder, né, acessar essas informações mais tarde. Então, tem mais tipos de call to action. Eu quis aqui deixar alguns exemplos. O que eu quero que vocês pensem quando vocês postarem um post, né, tenha em mente qual que é o objetivo por trás daquele post e veja que o seu texto e a sua chamada, né, que tenha uma ação depois que vai vir. Pode ser um comentário, pode ser uma pergunta, né, clicar no link da bio, mas assim, vocês que vão, né, ir direcionando isso. E para os stories isso é válido também. A Silvia está perguntando qual a ferramenta do landing page. Eu vou escrever aqui para vocês. Chama MailChimp. E ela tem uma versão gratuita e tem a versão paga, mas a gratuita super, assim, ela serve muitíssimo bem. E também eu faço todo o meu e-mail marketing ali. Então, minhas newsletters são pelo MailChimp. Se você for no meu link da minha bio no Instagram, tem um link ali que é para assinar minha newsletter, por exemplo. Esse sistema também todo usando o MailChimp, apesar de eu ter um site também, mas ele é super facinho. Então, como eu acabei de falar, né? Quando planejar seus posts,
sempre saiba seus objetivos, sempre tem um porquê. Aí eu acho que vocês vão começar a ganhar muito mais clareza, né, de por que você está fazendo as coisas. Eu vejo muitas vezes as pessoas assim, tipo, ai, tá todo mundo fazendo live, tem que fazer live também. Vide quando a pandemia começou, né? Antes da pandemia ninguém fazia live no Instagram. Aí a pandemia começou, todo mundo começou a fazer live, e aí as pessoas foram fazendo sem nem saber por que estava fazendo, né? Não tem um objetivo, não tem uma estratégia por trás. Então, assim, a estratégia, por exemplo, seria construir sua autoridade e reputação através de compartilhamento do seu conhecimento com a sua audiência. E se você está fazendo isso com um convidado especial, você ainda está atingindo a audiência daquela segunda pessoa. Então, é pensar por quê, né, que você está fazendo a live, não fazer só por fazer. Outro exemplo, eu vou falar do giveaway, porque eu comentei aqui que eu fiz um giveaway, e eu sei que o giveaway hoje tem uma opinião muito unpopular. Tem muitos especialistas de Instagram que falam hoje, assim, né, que não se faz giveaway, que é uma péssima ideia, que, né, é uma péssima estratégia e tudo. Por quê? Eu concordo que pode ser uma péssima estratégia, porque as pessoas fazem muito giveaway que não tem o público-alvo em mente. Por exemplo, se eu fizer um giveaway que eu estou dando uma viagem para Whistler, tá? Então eu estou dando uma viagem para Whistler, pega 3 amigos nos comentários. Daí o que vai acontecer? Um monte de gente vai entrar, porque todo mundo quer ganhar uma viagem para Whistler. Mas esse todo mundo é meu cliente ideal? Esse pessoal todo tem negócio? Porque eu trabalho com empreendedores, né? Eu ajudo empreendedores. Esse pessoal que quer ir para Whistler também é empreendedor? Provavelmente não. Provavelmente eu vou ter ele, porque é um prêmio muito bom, vou ter ele 1.000 pessoas participando, sendo que não é meu público-alvo. E depois o que vai acontecer? Ganhei um monte de seguidor que não vai curtir meu conteúdo, meu engajamento vai cair, minha entrega vai cair e vai começar a entregar para um monte de gente que não é meu público, ao invés de entregar para quem é meu público, porque o Instagram só entrega uma média de 10% da sua audiência, só 10% que vai ver seus posts. Por isso que é importante de que seu público seja seu público certo. Então, é melhor ter um público pequeno, é melhor você ter 600 seguidores do que ter 2.000, mas ter 2.000 onde 1.400 não é seu público-alvo. Porque você quer entregar o conteúdo para o público-alvo. Não adianta a pessoa que só quer ir para o Whistler, que não tem um negócio, me seguir, não adianta nada para mim. Essa pessoa nunca vai comprar de mim. E acaba atrapalhando. Então, eu entendo quem é contra giveaway nesse sentido, porque eu acho que hoje muita gente faz giveaway assim de uma forma não estratégica. E além disso, tem um pessoal que ainda faz pior ainda, que faz assim, um giveaway que tem que seguir 10 contas. E assim, gente, coisa mais chata, né? De ter que seguir 10 contas, que na maioria das vezes eu não estou interessada nas 10 contas. Eu vou seguir por causa do giveaway, provavelmente eu vou dar um follow depois, se eu lembrar. Se eu não lembrar, eu vou cair naquela, né, de baixar o engajamento daquela pessoa. Então, e por último, o que eu vejo as pessoas fazendo também é de falar assim, compartilhe nos seus stories para bônus entries. E assim, me explica como que os stories está contando como bônus entry, né? Qual ferramenta que você está usando para isso? Porque que eu saiba, não dá nem para fazer isso. Então, isso é só para mostrar que as pessoas fazem muito o que todo mundo está fazendo, sem pensar estrategicamente. A pessoa que fala que entrar o giveaway, compartilhar nos stories vai ganhar bônus entries, eu não acho que ela faz de maldade. Algumas talvez façam de maldade, mas muitas eu acredito que não. Elas veem as pessoas fazendo e repetem aquilo porque acham que vai dar mais visibilidade para o giveaway, porque as pessoas vão compartilhar nos stories, vai dar mais visibilidade. Mas no fim, é uma coisa que não dá para entregar, né? Você está prometendo uma coisa que não dá para cumprir. Então, o giveaway eu acho que ele é muito, muito interessante se você conseguir fazer uma coisa que é para a sua audiência. Né? Então, por isso, assim, quando eu fiz esse giveaway do Dia das Mães, para participar, a mãe tinha que escrever no comentário qual que é a empresa e o Instagram da empresa. Né? Então, assim, se você não tem empresa, nem dá para entrar. E para ganhar o prêmio, obviamente, eu ia conferir isso também, que a pessoa realmente tem aquele negócio. Então, fazendo de forma estratégica, é uma estratégia muito, muito boa para crescer o seu negócio, principalmente para quem está no início, com menos de 1.000 seguidores. Toda forma de parceria, eu acho que é a melhor forma de crescer de uma forma mais rápida. Então, parceria para fazer live, para fazer giveaway, para fazer uma aula em conjunto, por exemplo, eu poderia estar dando essa masterclass em conjunto com uma outra pessoa, onde a gente possa se ajudar, né? Um assunto que um complemente o outro, sem ser competidor.
Né? Então, pense assim, quem na sua, né, que você às vezes conhece ou não, tá? Não precisa ser conhecido. Você pode mandar uma mensagem para alguém que você acompanha, que você admira, que compartilha o mesmo público que o seu, e você pode mandar uma mensagem e tentar fazer algum tipo de parceria juntos, né? Que seja win-win. Agora, o importante é que a pessoa que você está fazendo parceria tenha um número considerável de seguidores, né? Porque se você tem 600 e a pessoa tem 200, né, junto vocês não vão alcançar muito longe. Então, pensa as parcerias que fazem sentido. Também tentar parceria com uma pessoa com 20 mil seguidores, se você tem 600, provavelmente a pessoa de 20 mil não vai ficar interessada. Então, é achar alguém que está assim, talvez acima de você, mas não tão grandiosamente. E eu acho que é a maneira mais fantástica, assim, de crescer. Eu acho que todo mundo ganha, tanto você quanto a pessoa, e dá para fazer trabalhos bem bacanas, assim. Tá, tem alguma pergunta, gente? A gente está chegando no final da apresentação. Pode falar? Você sabe que eu prefiro. Pode. Vou voltar aqui. Já que está no final, eu vou falar então. Pode. Júlia, eu tenho percebido, já tem um tempo, é muito difícil quando você tem um número de seguidores. é, eu acho que o Instagram joga muito com a gente, tá? Ele joga muito. Aquilo que você falou, de repente mudou e aí baixou o número de pessoas que veem o teu post, isso aconteceu muito, muito. Até o momento que eu não estava oferecendo nada de venda, eu chegava a 26 mil pessoas que tinham visto. Foi só eu começar, e eu fiquei um tempo, né? Foi só eu começar a postar o primeiro post de um evento que a gente fez, putz, tinha um monte. No segundo dia, caiu lá embaixo. Parece assim, pá, olha isso que você está fazendo, né? Então ele te coloca lá embaixo. Então eu já passei por amor e ódio pelo Instagram, assim, nossa senhora, amor eu não tenho mais, né? Na verdade, né? Eu já Pode. agora, agora eu tenho ódio dele. Então, assim, toda vez eu olho e vejo, isso que você está falando é, né, tudo absolutamente verdade, mas como é que a gente faz esse negócio, assim, que agora que eu tenho menos pessoas, né, ajudando e tal, é uma coisa que só fica eu e a né, enfim, a Raquel fazendo, né, e Uhum. mais uma pessoa. Então, é muito difícil equilibrar essa coisa que você falou do início, você faz conteúdo para engajar, depois você tenta vender alguma coisa, e quando você tenta oferecer, não é nem vender, né? Oferecer uma live, por exemplo, ou um webinar, cai. Aí você tem que ficar, às vezes eu vou de piadinha, de não sei do que, para ficar fresh também, porque ele precisa ficar aerado para não ficar uma coisa chata. Gente, é exaustivo. Aí você vê lá, você trabalha, 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 trabalha. Aí você olha lá os números de dislikes, né? De unfollowers. 1.000 não sei o que. Né? Aí de follow, 1.046 e não, então, pô. Então você fica ali sempre naquela briga. Nossa, faz o quê, Ju? Então, eu acho que uma coisa é entender como que a ferramenta funciona para não ficar frustrado com essas coisas mesmo. Então, por exemplo, todo mundo perde seguidor, e quanto mais seguidores você tem, mais você vai perder. Né? Então, quantos seguidores que a Canadá Intercâmbio tem? Se você não souber, eu posso olhar aqui rapidinho. Tem 48 ponto alguma coisa. Mas aí eu pergunto, quantas vezes vocês deram unfollow? Vá. Eu não, eu rara, mas eu não tenho nem tempo de dar unfollow, Mas então, entendeu? a gente também tem que entender que cada pessoa é diferente, né? Então, tem pessoas que vão seguir e ficar ali para sempre, mesmo que ela não se interesse, e tem pessoas que vão dar um follow. Então, tem gente que dá e tem gente que não dá, e tem gente que usa Instagram, tem gente que usa Facebook, né? Tem gente que usa e-mail, tem gente que não usa. Então, assim, nunca vai dar para a gente agradar todo mundo, por isso que também é muito importante não usar só o Instagram, até porque, como eu disse, né, o Instagram entrega para cerca de 10% da sua audiência. Então, mesmo que você tenha ali 46 mil pessoas, só uma parcela que vai ver, né? 10% que vai Mas estar ele vendo esse post. chegou, ele chegou a vários dias, 50% da audiência. Achei isso bárbaro, mas então durou pouco, né? A felicidade durou. Eu acho que o Instagram, com certeza, assim, acho, não tenho certeza, porque, assim, tá todo mundo vendo como você está falando. Eu percebi na minha conta, todos os meus clientes têm comentado
que está mudando muito o número de visualizações, então com certeza eles estão testando, mas ainda não anunciaram nada novo. Mas uma coisa que é fato o Instagram, o algoritmo, entrega seu conteúdo para quem engaja mais com o seu conteúdo. Então, o que a gente pode fazer com isso? Nos stories, tentar usar o máximo possível os stickers de engajamento. Então, usar o poll, questions. E assim, quando usar stickers de engajamento, é importante a gente fazer perguntas fáceis. Se a pessoa tiver que pensar 2 segundos, ela já não vai responder, ela vai passar para frente. Tem que ser pergunta fácil. E pergunta também, de certa forma, interessante, né? Assim, às vezes você pode pegar informações ali de fazer follow-up e fazer uma venda através do sticker. Então, os stickers são legais, coisas que gerem DM. DM é muito bom que o Instagram enxerga, assim, você tem um relacionamento com aquela pessoa, é tipo amigo. Então, o engajamento é bem alto. Então, o Instagram pode entregar mais para essas pessoas. E aí é tentar brincar com o que o Instagram oferece, né? Com essas ferramentas para gerar mais engajamento. E a outra coisa que eu ia comentar, que você falou, uma eu acho que é não estressar mesmo, sabe? Assim, tipo, acontece, paciência. O que eu fiz uma vez e deu certo, e eu recomendei para outras pessoas que fizeram e também deu certo. Isso, assim, gente, foi teste, tá? Não tem nada, assim, um estudo comprovado que foi feito com 1.000 pessoas, não tem. Mas eu e algumas fizeram, deu certo. Que foi meu engajamento estava péssimo nos stories, a visualização em si estava péssimo, péssimo. E aí eu deixei um final de semana em branco, sem stories, eu deixei ele meio dar um reset. E aí depois eu voltei fazendo stories de novo de uma forma muito intencional. Eu não tenho postado stories de coisas assim muito aleatórias hoje em dia, porque eu sei que é uma lottery, né, que a gente está jogando aqui, que eu não sei se vai cair meu engajamento, se não vai. Então, tudo que eu posto nos meus stories hoje é muito intencional. Não fico enchendo linguiça, posto o que é essencial, posto diariamente. Não posto coisas muito longas, porque quando é muito longo, cai mais, assim, fato. Tá? Não importa o quão interessante é o que você está falando, vai caindo com o tempo as visualizações, né? Nem todo mundo vai ver até o final. Então, tenho evitado de postar coisas muito longas, colocar legenda, que quem estiver ouvindo sem áudio continua assistindo e fica engajado para assistir. Então, acho que essas coisas são as dicas que eu tenho passado, mas, de novo, assim, é teste que eu tenho feito, as minhas clientes têm feito e têm dado certo também, mas não vi nenhum estudo sobre isso, mas tem funcionado para mim. Tenta isso, assim, de fazer um reset. Eu falei com uma amiga minha isso e, assim, tipo, as visualizações dela estavam caiu, tipo, por 1/5 das visualizações que ela costumava ter. E aí, depois, ela ficou off um dia ou 2 e ela conseguiu recuperar depois. Complicado. Mas tudo bem. Sim, sim. Eu tenho, na verdade, uma pergunta, meio observação, mais básica mesmo, entendeu? Uhum. Porque é o seguinte, vou ser bem sincera com você, para mim, Instagram é um bichinho de 7 cabeças, porque eu lidava muito com o Facebook quando eu tinha Ótimo, né? Então, Facebook, interação, vídeo, live, tô na demonstração, vem aqui me ver, tralá, tralá. O cliente mandava mensagem, já respondia. Então, assim, para mim, o negócio é bem mais interativo. E, sinceramente, eu só tenho uma conta do Instagram, inclusive da Ótimo, foi criada por uma funcionária, porque para mim não me dá mais alguma coisa para fazer. Entendeu? Naquela época era assim. E aí, agora que eu praticamente vendi a empresa e comecei a trabalhar, porque minha área mesmo é vendas e marketing. Então, ficou defasado praticamente 8, 9 anos que está defasado a parte do marketing. Eu sei bastante de Facebook, porque eu fiz muito com a Ótimo e deu resultado, mas o Instagram realmente eu tive que aprender do zero. Uhum. E eu tenho muita dificuldade nessa história dos stories, porque para mim, assim, cara, se eu vou gastar um tempo criando um conteúdo, eu não quero que o trem desapareça em um dia e vá embora, eu tenho que criar tudo de novo, entendeu? Então, assim, quando eu vejo pessoas, inclusive por isso que eu quis fazer o sign-up desse seu curso, porque, de novo, eu comecei do base, do zero mesmo, 0, 0, 0, 0, de o que é essa flechinha, onde é que eu compartilho, como que eu gosto de, literalmente. E, para mim, eu ainda fico questionando, cara, como que isso gera venda para alguém?
como, como é que você faz para realmente direcionar? É tão pequeno, é só uma foto, não tem muita explicação, não tem muita interação, entendeu? Então, é um comentário, mas assim, a questão é como é que você realmente faz isso ser efetivo para trazer negócio, entendeu? Ou trazer conexão que seja, porque para mim a conexão com o cliente é muito mais importante. Esse tipo de conexão que você falou, essa conexão de que um dia a pessoa vai te indicar, ou talvez não, mas você pode indicar coisas para o business dela, entendeu? Eu faço um monte de referral, e geralmente eu peço pelo Facebook da pessoa, não pelo Instagram, entendeu? A sua empresa nova é a de delivery, certo? Na verdade, eu trabalho para essa empresa nova de delivery como vendas e sales development e business development, mas não existe ninguém de marketing. Quando eu entrei lá, eu falei para ele qual é o plano de marketing, que plano de marketing, entendeu? Então, eu criei o plano de marketing dele baseado na minha experiência antiga das coisas que funcionaram para o meu outro negócio, entendeu? Mas está faltando um chunk enorme de social media e de realmente como fazer isso efetivamente, entendeu? Porque, por exemplo, agora, quem são as minhas leads? São as pessoas que eu gero através das minhas networkings do Facebook e a minha networking que eu trouxe comigo dá ótimo. Então, a maioria das empresas que a gente entrega é para comida, porque são as minhas conexões. Mas como eu uso a social media para realmente atrair leads quando eu acabar, uma hora acaba, esse povo que eu conheço, entendeu? Exato, exato. Por isso que eu falei que é importante estar sempre crescendo a audiência, porque uma hora acaba. Aí ele me deu o password, o ID de tudo, de YouTube, de LinkedIn, de Facebook, tá aqui, ó, faz aí. E aí ele tem um time que cria o design, mas eles não são bons de conteúdo. Quem cria o conteúdo sou eu. E tenho que mandar para eles. Mas todo o conteúdo que ele quer que seja pago para os caras criarem é relacionado à venda, a explicar o que é o produto, entendeu? E o resto? Conteúdo pago, às vezes pode ser mais relacionado à venda, né? Tipo assim, delivery dos seus produtos em menos de 2 horas, ou o que quer que seja, né, a chamada. Tudo bem fazer propaganda, mas além da propaganda, é importante de ter um conteúdo orgânico, que não é pago, né? E de ir tentando alcançar o seu público ideal. Então, assim, infelizmente não dá para a gente responder todas essas perguntas em mais 5 minutos aqui. Mas, assim, primeiro, quem que é seu público-alvo? Qual tipo de empresa, qual tipo de pessoa que vai usar o seu serviço? Depois pensar onde que essas pessoas estão, qual tipo de conteúdo que elas consomem, quais influencers que elas seguem, que às vezes você faz uma parceria com a influencer que vai usar o seu sistema de delivery e a sua audiência ideal vai ver. Que é, na verdade, o que a gente está fazendo agora. Eu falei para eles, você tem que arrumar blogger. A gente arrumou uma mom blogger, ela faz sorteio no site dela e usa a gente para entregar. Então, meio que acompanha isso, esse tipo de conteúdo, para diferenciar um pouco, entendeu? E assim, pensando, mercado brasileiro. No Brasil, a gente tem motoboy. Aqui não existe. Às vezes, tem um mercado gigante de brasileiros que têm empresas que precisam de motoboy. Então, assim, né, onde que você pode encontrar essas pessoas? Às vezes é fora do Instagram, às vezes é em grupo de Facebook. Você vai lá no grupo Vancouver para Brasileiros, etc., Sim. vai postar sobre o seu serviço e fala para as pessoas seguirem no Instagram. E aí, o que acontece? No Instagram, elas estão te vendo diariamente ou semanalmente, para quando precisar, vai lembrar de quem? De vocês. Né? Puxar do Facebook para o Instagram, então, que é fazer o caminho inverso, na verdade. Puxa do Facebook para o Instagram, porque no Instagram, você postando com frequência, as pessoas lembram de você quando elas estiverem precisando. Por isso que é importante a gente não desaparecer e só postar quando quiser vender, porque primeiro a entrega vai ser péssimo do algoritmo e segundo, quando a pessoa estava precisando, ela não lembrou de você, né? Ela lembrou de outra pessoa. Então, se você quer ser lembrado, se você quer ser recomendado, você tem que estar presente, que eu tenho certeza, assim, gente, serviço de motoboy ia ser muito mão na roda aqui, né? A gente não tem. E a gente está acostumado como brasileiro. Tem um público muito grande brasileiro. Você não precisa vender só para brasileiro. Esse é um público. Né? E pensar nos outros. Mama blog é um público, mas não é o único público. Tipo assim, uma mom blogger que vai usar o seu serviço para entregar um prêmio, ela vai usar isso 2 vezes no ano.
Na né? Tem que verdade, arrumar ela está alguém que fazendo vai usar promoção uma vez por mês, também. mas sim, mas exatamente, não, a gente precisa arranjar exemplos melhores e coisa mais relevante com o que a gente faz, entendeu? Mas foi a primeira coisa que eu consegui pensar fora dos posts que a gente tinha só de vendas, que eu falei, cara, eu não seguiria essa página, entendeu? Se eu ficasse só vendo post de venda aqui. É, é. Então, é interessante postar outras coisas, né? Não só venda. Aí tem que pensar de uma forma criativa, baseado no seu público-alvo, baseado nos desafios que eles têm. Então, pensando, ó, uma pessoa que precisa de delivery, que precisa de um office boy, o que mais que ele precisa, né? Assim, como mais que eu posso ajudar essa pessoa e tentar entregar esse conteúdo. Tá? A Laís comentou aqui, Silvia, eu passei pela mesma experiência que você, concordo 100% com a Júlia, o que eu fiz foi estudar muito para entender o produto, serviço É, e entregar conteúdo educacional incansavelmente. Os posts de venda direto ficam muito, muito raros. uhum. Exatamente. A gente só Foi o quer que eu ser percebi. lembrado e dar valor. Foi o que eu percebi. Obrigada, Laís. Tá ótimo. Gente, se tiverem mais perguntas, me falem. Eu queria fechar compartilhando com vocês que eu fiz 3 Reels no Instagram com ideias de conteúdo e de estratégias para criar nessas 3 etapas que eu falei, né? Que tem a etapa de gerar audiência, de nutrir, criar desejo e venda. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais outras ideias além das que eu dei aqui hoje, eu coloquei aqui o screenshot só para vocês conseguirem achar lá, bem facinho, mas são 3 vídeos diferentes que estão lá na minha conta, que vocês podem ver. E é isso para a apresentação de hoje. Então, eu queria mostrar para vocês meio como que é importante a gente manter, né, a consistência de postagem e pensando sempre nessas 3 etapas. Não dá para deixar uma bolinha cair. A gente tem que sempre estar pensando na audiência, pensando em como criar desejo, que é uma das partes mais importantes, e depois de vender. Mas uma sem a outra não funciona. E eu tenho trabalhado muito, né? As meninas que participaram do desafio do Stories Sem Vergonha, algumas delas estão aqui hoje ou vão assistir a gravação. Foi gente muito incrível que a gente teve um programa de 2 semanas, que era desafio de aparecer nos stories, e as meninas tiveram vendas com 1 semana, assim, só de aparecer nos stories. Então, é muito poderoso o Instagram, a gente poder usar, né? Então, é usar com consistência, gerar valor, criar conexão, né? Então, tudo isso faz parte. Vocês têm mais alguma pergunta? E eu tenho a surpresinha que eu comentei com vocês. Júlia, só deixa eu te Oi. perguntar, questão de horários para o feed, para o stories e final de semana, o que que você me falaria? Além de, tudo bem, vou testar, mas testo os horários e tal, mas existe alguma coisa, uma opinião que você tem a respeito? Sim, eu tive a brilhante ideia de desligar a música através do meu celular. Eu esqueci que dá para fazer isso. A música está aqui me incomodando no fundo, consegui desligar. Horário para postagem. Eu acho que depende para cada pessoa, né? Depende do seu público. O seu público ele está conectado, né? Ele trabalha que horas? O seu público é estudante? Qual que é o horário de estudo dele? O que horas que ele almoça? Que horas que ele está no Instagram? Né? Então, para cada público, eu acho que é diferente. O Instagram ele dá uns insights ali na parte de insights da sua conta sobre os dias e horários que a pessoa está mais presente. Mas eu acho que os insights, eles só olham 7 dias, e não é muito tempo. Então, eu, pessoalmente, eu uso uma conta paga de uma ferramenta que chama Later, que eu olho todos os analytics ali, e aí dá um pouquinho mais de insights, por um período um pouco maior, para realmente poder entender os dias e horários. Mas outra coisa que também vale a pena fazer é testar, assim. É engraçado que eu costumo não postar tanto no final de semana, mas no domingo, geralmente, eu tenho um engajamento bom. Então, dependendo do tipo de conteúdo, eu posto no domingo. Assim, não que eu só poste domingo, mas às vezes eu posto domingo, dependendo do conteúdo, porque eu sei que vai gerar um bom engajamento. E é bom você pensar uma hora do dia, que a sua audiência não só ela vai estar ativa, mas ela vai estar ativa por um período de tempo. Então, por exemplo, se a sua audiência está ativa às 7 da noite, mas ela só está ativa ali por 1 hora, é uma janela bem pequena, porque depois ela vai jantar, ver televisão e dormir, por exemplo. Então, só tem uma janela ali de 7 às 8. Mas se você conseguir, tipo assim, no horário do almoço, muita gente, né, tá no Instagram no horário do almoço ou no horário do jantar.
E aí a pessoa fica ali por mais um período, né? Tem o do almoço até o meio da tarde, do jantar até o meio da noite. Ou então, se for ter de manhã cedo até o meio da manhã. Então, eu evitaria postar muito tarde à noite, porque depois o pessoal acaba indo dormir. Mas fora isso, acho que depende, né, de quando que seu público tá presente. Tá engajado. É. E última pergunta. Uhum. Hashtag. Eu vi que você coloca zilhão de hashtag. Eu li agora. Fala, a última Fala. perguntinha. Não tem nem pergunta, é só assim, me conta. Olha, vou ser bem sincera, eu acho que hashtag no mundo das coisas importantes no Instagram não é a coisa mais importante. Outra coisa tem mitos também no hashtag. O Instagram permite até 30 hashtags. E aí tem os mitos que falam que se você postar muita hashtag, você vai ser banido, vai ser marcado como spam e não sei o quê. Gente, não, se o Instagram dá espaço para você colocar 30 hashtags, por que que ele vai te banir? Tipo, isso não faz o menor sentido. Né? Então, não existe isso. Então, acho que também, quando a gente escuta essas coisas, porque isso é muito falado. Então, eu acho que às vezes as pessoas veem, nossa, a Júlia posta muito hashtag, e as pessoas devem pensar, né? Nossa, será que ninguém contou para ela que o Não. Instagram vai Eu banir? acho, como é que ela pode ser tão criativa? Eu penso, pô, para, no terceiro. Aí que vem a terceira parte que eu ia falar, que é o seguinte: no esquema das coisas, não é a coisa mais importante. E eu sei que mídia social gasta muito tempo para planejar. Então, se você não tem tempo de hashtag, não faz. E assim, não precisa ficar se sentindo culpado porque você não fez a hashtag, sabe? Tá ok, deixa a hashtag assim, tome a decisão de não fazer e tá tudo bem. Não é a coisa mais importante. Aí o que que eu fiz? Antes eu também não fazia hashtag, mas agora eu contratei alguém que está trabalhando comigo, está me ajudando com os posts, porque não tem a mínima condição que eu sozinha conseguiria postar quase que diariamente, como eu tenho postado ultimamente, e ainda criar hashtag, tipo assim, sem condição. Então, porque eu tenho alguém me ajudando, eu tenho feito isso, mas antes eu não fazia. Mas tem trazido pessoas, sim, né? Assim, para o Reels, muito importante. O Reels é uma ferramenta nova, a gente acha que todo mundo já ouviu que o Instagram está entregando mais conteúdo de Reels, e a hashtag no Reels é muito importante para entrega. E tem trazido, né, não só visualização, como traz seguidores que são do seu público, porque eu acredito que o conteúdo que você está criando é para o seu público, né? Então, atrai as pessoas certas. Teve uma menina do Story Sem Vergonha, do desafio, que ela tem, eu acho que é cerca de tipo 700 seguidores, está começando o negócio dela agora. Ela fez um Reels que teve mais de 11 mil visualizações, eu fiquei chocada. Ela tem menos de 1.000 seguidores, teve 11 mil visualizações. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. E aí a hashtag no Reels eu acho muito importante. Nos posts day to day, nem tanto. Mas tem que ser engraçado, não é engraçado, mas tem que ser criativo no Reels, né? Eu já pensei, eu já li muito sobre a importância, mas eu não consigo me ver fazendo Reels. Eu, não, sabe, eu vi aquele que você fica lá, né? Acho bacana, mas eu não. Olha, duas coisas. É para você e para a Silvia também. Quando você está com dificuldade em criatividade, de criar conteúdo num formato que não é Na sua minha. zona de conforto, né? Assim, se você não sabe o que eu falo no Stories, não sei o que eu faço no Reels, eu não sei que tipo de GTV que eu faço. O negócio, assim, minha recomendação é consuma esses conteúdos. Consuma de outras pessoas, veja o que as outras pessoas estão fazendo para gerar ideia. Né, e para ver, às vezes, assim, não é para copiar o que o outro está fazendo, mas vai gerar ideia em como você pode aplicar no seu negócio. Inclusive, assim, ver pessoas da sua indústria, mas também pessoas que não têm nada a ver com a sua indústria. Que às vezes vai te dar uma ideia que vai ser mais original ainda, né? Que você que inventou a Nossa, ideia. Então, é assistir. é isso aí. Eu sou uma consumidora de absolutamente tudo, só para ver o que está acontecendo, né? Gente, meu e-mail tá daquele jeito, né? Porque eu pego e-book e Ai, leio, é. tá, O né? e-mail fica lotado também. Assim, tem um livro, eu até já comentei dele no Instagram também, que é um livro que chama The Creative Curve, que ele fala sobre criatividade e fala assim, às vezes a gente acha que a pessoa é criativa, né? A gente acha que é tipo assim, o Mozart com as, né, melodias que ele criou, então o Van Gogh com as pinturas, a gente acha que essas pessoas são um gênio, né? A gente chama elas de gênio.
E aí esse livro vai pegando várias figuras históricas, desde milênios atrás até os dias de hoje, e o que acontece? A criatividade, ela não é gênio, ela é, assim, a gente consome conteúdos o tempo inteiro, a gente que escolhe o que a gente está vendo no Netflix, a gente que escolhe se a gente está vendo Friends ou se a gente está vendo como é que chama? Black Mirror, porque Black Mirror, ele faz a gente pensar também. É a gente que escolhe o conteúdo que consome, a gente que escolhe as revistas que a gente lê, as páginas do Facebook que a gente segue, as contas no Instagram que a gente segue. E aqueles conteúdos vão ficando armazenados na nossa cabeça. Aí o que acontece? Sabe quando a gente tem assim, um aha moment? Assim, tipo, nossa, que ideia genial. Parece que aquela ideia caiu do céu, assim, né? Tipo assim, e chegou de Deus pra gente. E, na verdade, ela vem, o nosso cérebro faz conexões entre um ponto e outro que já estavam na nossa cabeça. Né? Tinha ali ponto A e B, a gente conectou e, tipo assim, mind blowing, teve uma ideia fantástica. Então, a gente consumir conteúdo inteligente, interessante, colocar a gente para pensar, a gente vai criando essa library, né, de conteúdos na nossa cabeça para conseguir criar algo criativo. Então, minha sugestão, né, para quem está com dificuldade em criar conteúdo mesmo, ou entender a ferramenta, entender como o Instagram funciona, ter ideias de como fazer, né? A Camila Coutinho é uma influencer que eu adoro, eu acho ela super inovadora, eu acho que ela criou a persona de inovadora, ela quer ser conhecida por ser inovadora. Então, tudo que ela cria, ela tenta fazer diferente. E quando ela começou a fazer IGTV, ela fez um formato assim de talk show, sabe? Ela fez em estúdio, filmado profissionalmente. Ela teve convidados especiais, tipo, acho que a Preta Gil foi, sabe? Teve assim, mega convidados. Fez um talk show com plateia. Tipo assim, gente, quem aqui já viu em IGTV talk show, né? E a Camila Coutinho criou lá no início do IGTV. Aí tem a Natália Biblio, que é makeup artist, que trabalha com a Camila Coutinho também, e aí ela é super criativa. E aí ela criou o Natflix, que é os vídeos dela no IGTV, também num formato completamente diferente. Assim, elas estão criando o formato delas dentro do IGTV como se fosse um programa de televisão delas. Né? Então, assim, além de só ficar repostando live que você faz no IGTV, como que você pode criar um conteúdo inovador mesmo, um formato diferente? Né, se Deus quiser, com a pandemia acabando, às vezes tem um convidado ao vivo, tem uma entrevista ao vivo, né, que pode virar um vídeo ali. Então, pensar nisso, né, os stories também, às vezes dá para fazer uma coisa diferente. Tem uma outra influencer que eu acho muito criativa, que é a Giovana, esqueci o sobrenome, deixa eu procurar aqui. Giovana Ferrarese, Giovana com G, 2 N's, Ferrarese. Gente, aquela menina é assim genial. Ela é influenciadora, mas ela cria conteúdos para marcas também. E aí nesses conteúdos que ela cria, ela faz propaganda, tipo publi. Ela faz publi no Instagram que assim você só no final você descobre que era publi, que tudo é tão genial que ela faz, é incrível. E é engraçado, é cômico, ela é cômica, né? Não que todo mundo aqui seja, eu não sou cômica, eu não sou uma pessoa engraçada. Nunca que eu vou tentar fazer o conteúdo igual o da Giovana. É um dom dela que combina com a personalidade dela. Então, é entender a sua personalidade, como que você pode entregar o seu conteúdo, né, de forma criativa. Mas seguir pessoas assim, que estão criando conteúdos inovadores, né, eu acho que é bem interessante, assim, bem bacana. Legal. Perfeito. Obrigada, Gente, eu sei que está ficando um pouco tarde, eu vou só finalizar com a surpresa que eu falei que eu tenho para vocês. E se tiver mais perguntas no final, eu fico aqui e respondo para vocês, ok? Obrigada por estarem aqui até agora também, no final. Queria compartilhar com vocês uma coisa que eu estou muito feliz, é que eu estou relançando o meu curso de Instagram para negócios, que chama Instagram for Business Bootcamp. Eu lancei esse curso em junho do ano passado, então tem tipo um ano que eu lancei. E eu fiz agora uma expansão do curso, criei módulos novos, até porque tem ferramentas novas, como, por exemplo, o Reels e o Guide, que não existia antes. E eu também chamei convidadas especiais para poder dar aulas em áreas que não é minha especialidade, mas que são importantes para o Instagram. Então, está um curso, assim, muito mais robusto do que ele era antes. E ano passado eu fiz ele em inglês e agora eu vou estar fazendo ele em português. Então, relançando de uma maneira diferente. Então, estou bem animada de compartilhar com vocês.
A gente vai começar no dia 10 de junho, então, né, começando esse período agora, se vocês tiverem interesse, o formato do curso, as aulas vão ser ao vivo e online, que nem a gente está aqui no Zoom, em português, então é muito parecido com o formato que a gente teve aqui hoje. Aí no final de cada aula vai ter uma Q&A session, então as perguntas que vocês tiverem eu vou tirar as dúvidas, e eu sempre dou uma atividade para vocês no final de cada módulo. E aí o que acontece? A gente tem um grupo no Facebook, onde vocês podem fazer as atividades e postar no grupo e ter o meu feedback. Então, por exemplo, o primeiro módulo é sobre a bio, né? Como que monta uma bio eficaz no Instagram. Né, que é a bio que explica o que você faz, quem que é a sua audiência, que quando alguém chega lá queira te seguir. Então, vocês vão fazer a sua bio, coloca no Facebook, e aí eu posso dar feedback para, às vezes, melhorar ou falar que está maravilhoso. E as outras meninas, que também são partes da aula, né? Todo mundo ali vai uma ajudando a outra. Então, ano passado, essa comunidade foi muito bacana no Facebook, inclusive gerou parcerias de pessoas que não se conheciam e ficaram conhecendo, fizeram parceria juntos, então foi bem bacana. E vocês têm acesso lifetime a todas as aulas gravadas, então vocês têm acesso para assistir quando quiserem. Quem não puder assistir as aulas ao vivo pode ver as gravações e participar do grupo do Facebook, e pode mandar as dúvidas pelo Facebook também, que eu dou apoio por lá, mas podendo participar ao vivo sempre melhor, né? Que dá para a gente ter essa conversa, participar mais pertinho. Então, vou mostrar aqui os módulos. Eu vi que a Rosa perguntou ali as horas do curso, eu vou explicar direitinho. Então, pré e bebê, para quem está começando agora do zero. Então, Silvia, você que está começando agora, às vezes quer entender melhor como que funciona a ferramenta. A gente vai falar desde o inicinho, como que começa uma conta no Instagram, se a gente transforma uma conta pessoal em business, ou se cria uma business do zero, e a resposta é que depende, mas eu vou falar por que depende para você fazer a escolha que funciona melhor para você. Vou explicar melhor como que o algoritmo funciona, como que a gente pode criar, né, mais engajamento e tudo para ter uma distribuição melhor do nosso conteúdo. Então, essa parte pré-IBB, by the way, é como eu chamo Instagram for Business Bootcamp, para eu não ter que repetir isso tudo. Então, eu só vou falar IBB de agora em diante. Então, pré-IBB é esse inicinho para quem está começando agora. E a gente depois tem módulos de 1 a 6. Então, a primeira é a bio, que é mega importante, como eu disse, é a vitrine do nosso negócio, né? Quando a pessoa chega na nossa conta no Instagram. Inclusive, eu vou deixar um convite aqui para vocês, que eu fiz uma live há umas 2 semanas ou 3, com a Marina Tisso, a Suane Passos e a Karina Nose. Eu fiz uma live com as 3, falando sobre como elas começaram a conta delas no Instagram e como que elas estão crescendo o negócio delas no Instagram. Foi muito bacana. E, assim, a Marina compartilhou que quando ela mudou a bio dela, no mesmo dia ela já teve uma cliente que chegou e falou, né, a fulana de tal me recomendou você, eu nem sabia que você dava aula, ela dá aula ela é especializada em bilinguismo para crianças expatriadas, né? Então ela trabalha com crianças que querem aprender português no Canadá. Então a pessoa foi seguir ela por um outro motivo, já ficou sabendo que ela fazia isso e já marcou uma consulta. Então a Marina compartilha isso e as meninas dão várias outras dicas de como que a Karina começou a crescer a conta dela, ela já está com cerca de 500 seguidores, se não me engano, e ela ainda não lançou o negócio dela. Então, o negócio nem está lançado, e ela já está com 500 seguidores, que é o público-alvo dela. Começou a conta do zero, ela não pegou a conta pessoal. Então, eu super recomendo a live, porque cada uma do seu jeitinho usaram, né, estratégias diferentes. Mas só para falar que a bio é muito importante para a gente comunicar o que a gente faz com clareza. Segundo módulo é branding, feed design e layout. Então, assim, como que a gente pode ter um feed, né, que está esteticamente coeso, que combina com a nossa marca, mas também sem ficar louca para criar o feed perfeito. Eu não sou muito, assim, a favor de feed perfeito, porque eu acho que dá muito trabalho e gasta muito tempo que as pessoas não têm. Então, acho que é mais dor de cabeça do que qualquer coisa. Mas se você quer um feed lindo, maravilhoso, perfeito, eu ensino as estratégias para fazer. Mas se você está ok com um feed só com as suas cores da marca e com um visual bacana, eu dou várias opções, várias estratégias para ficar harmônico. Módulo 3 e 4, os dois são sobre conteúdo. Então, é planejamento e estratégia de conteúdo, porque essa parte é o meat, né, do curso, é bastante informação, então eu quebrei em 2 aulas. A gente vai falar sobre como criar conteúdos estratégicos, desde assim,
fotos e imagens que vocês podem usar para o seu negócio, como criar uma legenda, né, o texto, a estrutura, introdução, meio e fim, tendo a call to action, usar emojis, a hashtag. Inclusive, Rosa, você comentou, né, de não ter tempo para criar hashtag. Eu assim, Júlia, você é muito criativa para pensar nesse tanto de hashtag. Na verdade, tem como a gente planejar. Eu vou compartilhar com vocês um planner, um hashtag planner, onde você já deixa as hashtags prontas, baseado em tópicos diferentes que você fala com frequência. E aí você pode só copiar e colar e mix and match, misturar. Não é legal usar sempre as mesmas hashtags, porque o Instagram pode ver como spam. Então, tem que fazer com cuidado e estratégia, mas eu ensino para vocês a usar um planner para poder, né, você pesquisa uma vez e depois copiar e colar. Funil de vendas é parecido com o que a gente viu aqui hoje, então pensar, né, como que a gente vai gerar audiência, criar desejo e fechar vendas, mas a gente vai um pouco mais a fundo e ver mais tipos de conteúdo para vocês criarem em cada uma dessas estratégias, dessas etapas. E por último, que é um módulo novo, que é estratégias para fazer live, IGTV, Reels e Guides, né? E eu comentei que Reels e Guides são ferramentas mais novas, e aí, né, como que você pode estar usando essas ferramentas de forma estratégica. E aí vem os bônus, que eu acho que eu estou assim, mais empolgada com os bônus, porque é tudo novidade, não teve nada disso ano passado, e eu fiquei muito feliz de ter tantas parcerias legais. O primeiro bônus é que vocês ganham acesso ao desafio do Story Sem Vergonha. Eu compartilhei aqui sobre ele algumas vezes. São 4 aulas gravadas, né, que a gente fez esse desafio ao longo de 2 semanas, para quem quer perder a vergonha de aparecer na câmera e aprender quais tipos de conteúdo você pode criar nos stories para gerar mais conexão com a sua audiência, para gerar engajamento, etc. Então, são 4 aulas sobre stories. E depois com os convidados, a gente tem dicas para gravar vídeos com qualidade, vai ser com a Cracked Compass Media, que é uma empresa de vídeo aqui de Vancouver. Tráfego pago, então quem quer fazer anúncio no Instagram, mas quer entender como que funciona a parte de targeting, quanto de dinheiro que você precisa, quando fazer anúncio, ou quando não fazer, etc. Vai ter o Maurício da Latin Launch falando sobre tráfego pago. Vai ter um tutorial sobre Reels com a Alice Guimarães, que é agora recente influencer. Ela começou a fazer vídeos com a pandemia. Ela tinha em torno de 700 seguidores quando a pandemia começou. E ela começou a fazer muito Reels, muito conteúdo voltado para o mercado de beleza. E hoje ela está com quase 10 mil seguidores. Eu falei com ela que quando a gente começar o curso dela, que ela já vai estar com 10 mil, porque ela está crescendo numa velocidade assim incrível através de Reels. Então, ela vai estar dando um tutorial de como usar Reels. Vai ter um tutorial com a Carol Falsi, que é designer, que é minha prima, mas ela é uma designer maravilhosa, ela que criou o design dessa apresentação de hoje. E ela vai dar uma aula sobre como criar templates no Canva, para quem não conhece a ferramenta, e também para quem conhece, como criar templates que tenham a cara da sua marca, porque acaba que no Canva tem um monte de designs ali maravilhosos, a gente cada dia usa um diferente, que a fonte é diferente, a cor é diferente, e vira um Frankenstein ali no feed, né? Então tem que tomar muito cuidado quando usa o Canva, e ela vai ensinar então como que a gente pode fazer, usar essa ferramenta, mas ficar com a cara da sua marca, né? Sem ficar tudo bagunçado. Fotografia de alimentos para Instagram, então quem está no mercado de alimentos ou de produtos que sejam pequenos, assim, você quer aprender a tirar fotos bonitas de qualidade, profissionais, mas sem ter que ter o equipamento ou sem contratar alguém, vai ter uma aula com a Bárbara, que é uma brasileira fotógrafa que mora em Milão, e é uma fotógrafa maravilhosa, assim, as fotos dela são incríveis de alimento. E uma aula com a Lívia Forte sobre como trabalhar com influencer. Essa é uma dúvida que eu recebo muito também de cliente, assim, de como que aborda o influencer. Tem que pagar ou não tem que pagar, dar de presente, qual é a expectativa? Que ele poste, que ele fale quantas postagens que ele vai fazer, né? Tem, assim, muitas nuances que eu vejo que as pessoas não entendem muito. Então, a Lívia teve muita experiência trabalhando com influencers no Brasil, com pessoas bem, assim, famosas e tudo, então vai ser bem legal trazer o conhecimento dela nessa área. E aí, então, essas são as aulas bônus. E aí, de material bônus, vai ter 50 ideias para postar nos stories, que foi parte dos stories Sem Vergonha também. Então, é uma lista, assim, para quando você tiver sem ideia, sem inspiração, você pegar e ter uma ideia para poder postar ali.
Template de planejamento de conteúdo. Então, para quem não tem tempo, né, eu vou ensinar um processo para vocês planejarem todo o conteúdo, pode ser o conteúdo da semana, da quinzena ou do mês, que aí você planeja tudo em um dia, e aí você não tem que pensar por mais 2 semanas, digamos, né? Se você postar 2 posts no feed por dia, ou por semana, 2 posts no feed por semana, dá só 8 posts no mês. Tranquilamente, você consegue planejar 8 posts no mês em menos de um dia. Então, é sentar, vou ensinar para vocês o processo. Para sentar, usar esse planner de conteúdo, cria os conteúdos e usa uma ferramenta de agendamento, como eu falei, eu uso o Later, mas tem várias outras ferramentas, tem ferramentas bem baratas, tem uma ferramenta do Facebook que é gratuita, que você pode agendar e vai automático, então você não precisa mais gastar tempo postando manualmente. O hashtag Planner, que eu já comentei, e um checklist para quem vende produto físico e quer usar a função do Instagram Shopping, que a pessoa pode comprar direto do Instagram. Tem um checklist mostrando como que vocês podem fazer essa função, né, na sua conta. Então, é muito, muito, muito conteúdo. Estou, assim, muito empolgada com esses conteúdos novos. O valor do curso é $250 e está com uma promoção de Early Bird, que é válida até o dia 6 de junho, por 215. E eu queria fazer um convite aqui para vocês, fazer uma pergunta. Né? Assim, eu tenho certeza que se vocês participarem desse curso, aplicarem o conteúdo, e o jeito que eu estruturei, né, tendo o dever de casa, que incentiva vocês a aprenderem e aplicarem, colocar ali no Facebook para ter feedback. Então, assim, ele é mão na massa, não é para ser um dos milhões de cursos que vocês compraram na pandemia e não assistiram. É para a gente assistir juntas, tirar as dúvidas e fazer. E eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão conseguir fazer vendas e rapidinho conseguir pagar esse curso e ganhar além. Porque, como eu disse, assim, eu fiquei encantada com o resultado das meninas lá dos Stories Sem Vergonha, que, assim, em 2 semanas já geraram vendas, geraram recomendações, igual eu comentei, recomendação de uma pessoa que não era cliente, que recomendou uma cliente para a pessoa e fechou. Então, e coisas de todos os preços, desde coisas mais baratinhas, esse, no caso, era um projeto de design de interiores. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir reaver esse investimento. E, além disso, para o seu negócio, se você faz imposto de renda do seu negócio, você pode colocar isso como uma despesa do seu negócio, vai ser abatido do seu imposto de renda. Então, basicamente, né, o imposto de renda é o seu revenue menos expenses, e você só paga imposto naquele restante que é o seu profit. Então, ele abate. Então, para o seu negócio, para crescer o seu negócio, acho que é importante, né, da gente estar investindo em conhecimento. Espero que vocês tenham gostado também do meu approach, né, porque você tem que bater com o santo da pessoa que está ensinando. E se tiver batido, eu ia adorar trabalhar com vocês. E que vocês aproveitem, então, nessa promoção. Sobre a pergunta da Rosa, o horário das aulas, coloquei no cantinho aqui. Então, as aulas vão ser sempre às 6h30, é o mesmo horário que a gente teve essa aula daqui hoje. Uma duração média de 1h30, 2 horas. A duração depende muito também de vocês, das perguntas que vierem. Tem aulas que eu acho que vão gerar mais perguntas, tipo as aulas de conteúdo, e aulas que talvez gerem menos perguntas. Então, vai depender muito, né? Eu estou aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. As aulas vão ser terças e quintas, com início dia 10 de junho. Então, toda terça e quinta com início dia 10. Mas a última semana vai ser segunda e quarta, porque Canada Day é numa quinta. Então, eu mudei para segunda e quarta na última semana. Eu vou mandar um e-mail com as datas certinhas, com os numerozinhos escritos, mas quem não puder ver live, pode ver a gravação e ainda participar ali do Facebook. E é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta sobre o curso? Se vocês quiserem também depois me mandar DM com alguma pergunta, ou se quiserem mandar um e-mail, fico à disposição. Então, pergunta sobre o curso ou sobre o Instagram também, se tiverem mais perguntas sobre a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aprenderam algo novo? Foi bom? Tá ótimo. Então tá, gente. Então eu fico aqui super à disposição e espero que vocês possam participar do curso. Eu vou mandar o link por e-mail agora para vocês e aproveitem o desconto, que fica super em conta.
Tá bom? Muito obrigada, tenha uma ótima noite e até mais. Até a próxima.